Olá, turminha. Boa tarde. Vamos para mais uma tarde juntinhos de estudos. Então, abram a apostila na matemática, páginas 13 e 14. A bem verde, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Página 13. Atividade de hoje. Vamos começar. Lápis na mão. Número 1. Luciano comprou pacotinhos de bolacha para sua filha Marta levar de lanche. Veja o que ele comprou. Então, bolacha salgada. Quantos pacotinhos de bolacha salgado o Luciano comprou para a filha dele? Isso mesmo, 5 pacotinhos. E quantos pacotinhos de bolacha doce o Luciano comprou para a filha dele? Muito bem, 6 pacotinhos de bolacha doce. Letra A. Se Marta levar de lanche um pacotinho por dia, para quantos dias essas bolachas serão suficientes? Então, olha só, para a gente descobrir, é só a gente somar a quantidade de bolacha salgada com a quantidade de bolacha doce e o total será a quantidade de dias que a Marta vai ter o lanche para levar. Aí você vai dar a resposta aí para a tia Andréia, lembrando que início de frase, letra maiúscula, e final de frase, ponto final. Combinado, pessoal? Letra B. Os pacotinhos custaram R$ 15 e Luciano pagou com esta cédula. Então, o total dos pacotinhos, a quantidade de pacotinhos que ele comprou, deu um valor de R$ 15, correto? E o Luciano pagou com uma nota de R$ 20. Então, olha a pergunta. Quantos reais sobraram? Marque a resposta correta. Apenas uma opção correta, ok, pessoal? Sobrou R$ 10 de troco? Sobrou R$ 5 de troco? Ou sobrou R$ 15 de troco? Lembrando que o valor total da compra dos biscoitos foi de R$ 15. E o Luciano pagou com uma nota de R$ 20. Então, a gente quer descobrir quantos reais o Luciano recebeu de troco. Ok, pessoal? Página 14. Número 2. Helena quer comprar um jogo de pescaria com o dinheiro que guardou. Veja quanto ela tem. Aí, nós vamos somar o valor de todas essas notinhas, essas cédulas que a Helena tem, ó. 20 com mais 10, 30. 30 com mais 10, 40. 40 com mais 5, 45. Então a Helena tem R$ 45. Com essa quantia, é possível comprar o jogo? Marque a resposta certa. Olha só, o jogo está com a etiqueta do preço. Ele custa R$ 42. E a Helena tem R$ 45. Então, a quantidade de dinheiro que a Helena tem, dá para ela comprar o jogo? Sim ou não? Apenas uma alternativa correta. Vai sobrar ou faltar dinheiro? Aí você vai responder dentro desse retângulo aí, se vai sobrar ou faltar. Mostre no quadro abaixo como que você pensou para responder a essa pergunta. Então, você vai mostrar em forma de desenho, da cédula, representar da forma que você achar melhor, como foi que você pensou para chegar na resposta que você deu, no que você concluiu. Dá para comprar? Os R$ 45 dá para comprar o jogo? Sim ou não? Vai sobrar ou faltar dinheiro? Aí você vai escrever para mim e representar aí da forma que você achar melhor. Combinado, pessoal? Eu, cidadão.
é importante aprender a lidar com o dinheiro. Se você usar seu dinheiro de forma responsável, poderá poupar uma parte para comprar algo que queira ou guardar para usar em um passeio ou em uma situação especial. Aí na caixinha de texto está explicando o que é poupar. Ó. Poupar é guardar uma parte do dinheiro que você recebe. Então, peguem o marca-texto e passa na caixinha de texto aí marcando toda essa frase. Então, gente, é muito importante poupar, guardar uma parte do dinheiro. A gente aprender a ter controle do dinheirinho que a gente ganha, que a gente recebe. Nós, adultos, trabalhamos, certo? E no final do mês, como recompensa do trabalho que a gente fez, a gente recebe em dinheiro, correto? Né? Tem um pagamento, um certo valor pago pelo nosso serviço prestado. Então, a pessoa que poupa, pega uma parte desse dinheiro, guarda ou deposita numa conta no banco chamada conta poupança. A conta poupança, ela tem esse nome porque poupança vem da palavra poupar, quer dizer, guardar uma parte desse dinheiro. Aí ele fica lá no banco e ele rende todo mês um pouquinho. É coisa pouca que ele vai rendendo. E que no montante, depois, lá na frente, quando você for usar esse dinheiro para o objetivo que você quer, você percebe que conseguiu poupar uma boa quantia, que você conseguiu juntar um dinheiro para realizar o seu objetivo, que pode ser, no caso de nós adultos, comprar uma casa, pagar as passagens e o custo de uma viagem bem legal, em família, né? Comprar, às vezes, um objeto que a gente tanto quer, como, por exemplo, um celular, que precisa de juntar uma certa quantia de dinheiro para comprá-lo. Então, isso é poupar. Ah, tia, mas eu sou criança. Eu consigo fazer isso? Sim, consegue sim. Você, todo o dinheirinho que você receber, se você fizer um cofrinho, tiver um cofrinho na sua casa, e desse dinheiro que você recebeu, você tirar uma certa quantia dele e colocar no cofrinho, vamos supor que você junte aí esse dinheiro por 6 meses, 1 ano, e guarda na sua cabecinha um objetivo. Ah, eu vou guardar esse dinheiro aqui para comprar um brinquedo bem legal para mim. Aí, quando chegar no fim do ano, você vai abrir o cofrinho, contar o dinheiro, você vai se surpreender com a quantidade de dinheiro que tem guardado ali. Tia Andréia vai dar um exemplo para vocês aqui, ó. O meu filho mais velho, ele fez isso quando ele era criança, na idade de 10 para 11 anos. Ele fez um cofrinho e eu tive essa conversa com ele, incentivando ele e ensinando ele o quão importante é a gente poupar, guardar um dinheirinho. E ele tinha muita vontade de ter uma bicicleta. Eu aproveitei essa oportunidade e chamei ele para este desafio. Falei, então vamos fazer um cofrinho? Vamos ver quanto que você consegue juntar de dinheiro para conseguir comprar essa bicicleta? E assim nós fizemos durante 1 ano. E quando abrimos o cofrinho, nós nos surpreendemos com o dinheiro que estava lá e que realmente conseguimos comprar a bicicleta que ele queria. Olha que bacana. Então, é uma forma da gente ensinar e da gente aprender a empreender o nosso dinheiro, a poupar, guardar o nosso dinheirinho. Combinado, pessoal? Espero que vocês façam isso aí. Depois vocês me contem, hein? Aí, aqui, a gente tem o quadradinho do QR Code, que vocês vão pedir à mamãe para aproximar aí e vai abrir essa telinha para vocês, que é uma indicação de leitura de um livro, para que vocês possam estar lendo e ampliando aí o conhecimento de vocês. Esse livro tem o título de Toma Lá, Dá Cá.
da autora Flávia Muniz. E a ilustração é de Renato Morricone. Sinopse quer dizer um resumo da história que conta no livro. Tia Andréia vai ler para vocês, ó. Nico Zeca vendia comida em troca de bananas. Era um pouco de caju por um pouco de banana. Uma bacia de salada por uma bacia de bananas. Seus negócios iam muito bem, até que ele resolve subir o preço de tudo. Só que a bicharada não era boba e o guloso do Nico Zeca aprendeu uma lição. A criançada vai se divertir muito com essa fábula de Flávio Muniz, ilustrada por Renato Morricone. Então, gente, vale a pena ler o livro, tá? É uma história muito, muito legal mesmo. Continuando, agora a gente encerrou a matemática e a gente vai para a geografia. Na apostila do mesmo, abram nas páginas 7, 8, 9, 10 e 11. Não se esqueçam, pessoal, de colocar a data de hoje na parte superior da apostila. 13/5/2020, combinado? Então, vamos lá. Bairro. Diferentes elementos, diferentes paisagens. Os bairros não são iguais. O que os diferencia são os diversos elementos que percebemos nos arredores de suas ruas. Como você viu anteriormente no texto, O Despertar de Ana, os sons, os cheiros, tudo aquilo que podemos sentir e ver formam a paisagem dos bairros. Então, olha só, a gente tem diferentes tipos de bairro. Por quê? Porque neles existem diferentes elementos, diferentes paisagens que os caracterizam. Assim como a gente viu na leitura lá do Despertar de Ana, mesmo. Ela sentiu o cheiro do pão, de queijo quentinho saindo da padaria, o barulho da buzina do caminhão do feirante, não é isso? Na nossa rua é diferente, tem outros sons, outros cheiros, e assim isso caracteriza cada bairro. Lembrando que os bairros de uma cidade são conectados, né? A gente sai de um bairro e entra no outro. Eles não existem de forma isoladas. Por isso que formam-se os bairros interligados e eles vão crescendo e aí surge o quê? A cidade. Combinado, pessoal? Observe a paisagem do lugar onde você está. Então, você vai parar e pensar neste momento qual que é a paisagem aí do bairro, do lugar onde você mora. Que elementos que compõem a paisagem deste lugar? No bairro que você mora, tem muitas árvores, muitas casas, muitos prédios, tem pracinha, é muito movimentada, pouco movimentada, tem muito barulho, como é que é? Utilize o espaço ao lado para representar, por meio de desenho, o que você viu, ouviu ou sentiu. Então, você vai usar este retângulo aí do lado para representar, por meio de desenho, como que é o lugar onde você mora, onde você está. Combinado? Olha o capricho, hein, gente, no desenho, hein? Depois eu quero ver. Aí, aqui na página 7, também tem o quadradinho do QR Code. E se aproximar o celular, vai aparecer essa telinha aí para vocês, ó. O QR Code com os sons das paisagens. Aí você vai ouvir os áudios e depois clicar para indicar se é um som característico de paisagem urbana ou rural. O que é isso? Retomando aí. Paisagem urbana é quando a gente tem uma paisagem da cidade. Aí a gente vê prédios, casas, carros, escolas, hospitais, comércio, igrejas, aonde se forma uma parte da cidade, não é? E paisagem rural é quando a gente tem apenas
ou pelo menos grande parte da maioria, de natureza. Florestas, árvores. Pode até ter, por exemplo, quando a gente está viajando na estrada, que a gente vê, às vezes, uma casinha aqui, outra ali, mas a parte predominante é o quê? O verde, a natureza, as árvores. Então, isso a gente chama de paisagem rural, ok? Aí vocês vão analisar direitinho, ouvir os áudios, ouvir os tons, e depois vai aparecer as paisagens para você clicar se é uma paisagem urbana ou uma paisagem rural, ok? Então, continuando aí, geografia, ainda apostila, página 8. Os 5 sentidos nos ajudam a conhecer melhor os espaços que nos rodeiam. Você se lembra de como chamamos cada um deles? Lembra que nós já trabalhamos os 5 sentidos no ano passado também com a tia Raquel? Vocês já viram isso? É o tato, o olfato, o paladar, a audição e tato, olfato, paladar, audição e visão. Paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. A paisagem também é formada por sons, cheiros e movimentos, que envolvem o quê? Os 5 sentidos que a tia Andréia acabou de falar com você. Os elementos naturais correspondem à natureza primitiva, como o ar, os rios, os mares, as florestas, a fauna, o solo e as formas variadas de relevo. Então, a gente chama de elementos naturais tudo aquilo que está interligado à natureza primitiva, que é o quê? O ar, os rios, os mares, florestas, fauna, que é as diversas espécies de animais que existem aí no nosso planeta, que a gente já viu lá em ciências, o solo e as formas variadas do relevo. Relevo é o tipo, de relevo mesmo, de textura que tem no na nossa superfície aí da Terra. Montanhas, paisagens planas, é isso. Os elementos culturais referem-se às construções e transformações realizadas pelo ser humano na natureza, como praças, casas, edifícios, indústrias, pontes, ruas e plantações. Então, olha só, tudo aquilo que tem a intervenção do ser humano, que precisa de ser feito, construído pelo homem, que é o ser humano, é chamado de elementos culturais. E tudo aquilo que já vem da natureza primitiva, que já existe aí na natureza, é chamado de elementos naturais. Então, a tia Andréia vai pedir que você pegue o seu marca-texto e passe nesses 2 últimos parágrafos. Começa aí, ó, nos elementos naturais, depois e vai até relevo. Depois vai os elementos culturais e marca até plantações. A gente tem que entender o seguinte, que quando fala que plantações faz parte de elementos culturais, que é feito pelo homem, é porque para se fazer uma horta, por exemplo, para plantar as verduras e os legumes, precisa da intervenção do homem, não é? O homem precisa de pegar a sementinha, de fazer as covinhas na terra, plantá-las, fechar as covinhas, regar, ter um cuidado para que essas plantações possam nascer e nós, seres humanos, nos alimentarmos, usufruirmos delas, não é mesmo?
que é diferente da natureza primitiva, da floresta que já existe lá no meio, né, lá na natureza. Ela já está lá, não precisou do homem ir lá e plantá-la, não. Ela já nasceu por si, ela já é primitiva, nata da natureza. Ok, pessoal? Paisagem de parques, bosques e plantações parecem ser formadas apenas por elementos naturais. No entanto, essas paisagens também apresentam elementos culturais. Então, olha só, os parques, os bosques e as plantações, elas têm tanto elementos naturais quanto elementos culturais, mesmo. Por exemplo, aonde se tem uma praça, um bairro, ali antes já foi natureza, já teve árvores, e foi preciso de tirar algumas árvores para fazer a pracinha, mas manteve outras, não é mesmo? Quando a gente para observar uma pracinha, e sempre tem uma árvore ou outra, então aquilo ali é um elemento natural, junto, misturado com um elemento cultural, que é a construção da praça, que foi feita pela intervenção do homem, correto? As plantações de trigo, por exemplo, apesar de serem formadas pelo trigo, que é um elemento natural, só existem por causa do trabalho humano. Portanto, as plantações são elementos culturais geralmente presentes nas paisagens do campo. Então, presta atenção aqui. Vamos ler o Você Sabia? Ó. Você sabia? O trigo é uma das plantas mais cultivadas no mundo? Olha que legal, gente! Então, a plantação de trigo, apesar do trigo ser um elemento natural, ele precisa ser plantado, regado, cuidado pelo homem. Então, uma vez que tem a intervenção do homem, em que o homem precisa de cuidar, plantar, cuidar, para poder que o trigo nasça, ele é um elemento, passa a ser um elemento o quê? Cultural. Entendeu, pessoal? Vamos ler aí embaixo o significado da palavrinha primitiva, que aparece aqui, ó, aonde a gente marcou aí com marca-texto. O que significa primitiva? Ó? Que é a primeira a existir, de primeira origem, que é o que nós falamos aqui, né? A natureza primitiva, que foi a primeira a existir, feita por Deus, que já estava ali, né? O ar que a gente respira, a gente, quando veio ao mundo, quando a gente nasce, o ar já está aí para a gente respirar, não é mesmo? Então, continuando aí. Aí, nós temos o QR Code aqui na página de geografia, página 8, que a gente aproximar o celular, vai aparecer essa telinha com o título de Analisando Paisagens. Ó, vamos testar o seu conhecimento sobre as características das paisagens geográficas? Observe os detalhes de cada uma das imagens apresentadas e indique se prevalecem elementos naturais ou se os que predominam são os elementos construídos pela sociedade, pelo homem, tá, pessoal? Você terá 5 segundos para decidir. Aí vai aparecer essa paisagem e você vai clicar aqui em cima, aqui na bolinha, se ela é uma paisagem natural, primitiva, se ela já existia ali, ou se ela é uma paisagem cultural, se tem construções feitas pelo homem, se tem casas, prédios, ruas, né, BRs, alguma coisa assim. Se teve interferência do homem, ok? Página 9, lápis na mão. Número 1. Leia trechos do livro Quem Foi que Fez? De Ana Maria Machado e Luísa Baeta. Quem foi que fez? Quem será que fez a árvore? E o vento que nela passa? Foi também quem fez a praça? Muitas vezes olho em volta
e gosto de perguntar: foi gente ou não que fez isso? É um jogo bom de jogar. Planta, como é que aparece? Às vezes tem quem plantou, mas como é que ela cresce? E a terra, onde ela brotou? Na terra é que nasce o trigo, mas a terra não dá pão. Com o trigo se faz farinha, que alguém amassa com a mão. Então, quem escreveu este trecho aí do livro foi a Ana Maria Machado e a Luísa Baeta. Está no livro Quem Foi que Fez? Né? E esse livro foi editado, foi feito na cidade de São Paulo pela Editora Global no ano de 2012, página 7, 11, 12. Tia, por que tem 3 páginas? Ah, porque cada trechinho aí foi tirado de uma página. Aí, quando a gente vê a chave com as reticências, indica que tinha mais algo ali a ser dito, que foi escrito. Então, pegou um pouquinho de uma página, um pouquinho de outra, e formou este trecho para a gente poder entender um pouquinho mais sobre os elementos naturais e os elementos culturais. Ok? Letra A. Pinte de verde os elementos naturais citados no texto. E de amarelo, os elementos culturais. Então, você vai vir aqui, pegar o lápis verde e colorir a palavrinha que fala sobre elemento natural. E de amarelo, as palavrinhas que falam de elemento cultural. Tá joia? Letra B. Troque ideias com os colegas e o professor. Quem que transforma a farinha em pão? Quem que você acha que transforma a farinha em pão? Está falando aqui, ó. Na terra é que nasce o trigo, mas a terra não dá pão, não é mesmo? Brota pão da terra? Não. Com o trigo se faz farinha, e alguém amassa com a mão. Ah, olha que legal! Então, brota o trigo é colhido, transformado em farinha, que é a farinha que amassa o pão, que junto com os outros ingredientes, forma o pão. E quem é que faz esse pão? Quando a gente vai lá na padaria comprar aquele pão quentinho, quem é que está lá atrás fazendo esse pão? O padeiro, muito bem, é o profissional que tem dentro da padaria, que chama padeiro, e que ele tem uma função muito importante, uma profissão muito bacana, que é o quê? De fazer esse pão quentinho todas as manhãs e todas as tardes, para a gente poder comer um delicioso pão. O padeiro faz também o bolo, aqueles pãezinhos de queijo gostosos. Tudo que você vê ali na padaria é feito, produzido pelo padeiro. Página 10. Atividade 2. Com base na leitura do texto, quem foi que fez? Responda as charadinhas a seguir. Olha, pessoal, mais charadinhas para gente. Quem acha uma palavra do texto que é um elemento natural, que está sempre em movimento, tem 5 letras e 2 sílabas? Quero ver quem vai achar, hein? Aí você volta lá no texto, lê com atenção nas dicas que estão aí e escreve bem bonitinho para ti, ok? Uma palavra do texto que é o nome de um lugar público construído pelo ser humano, tem 5 letras e 2 sílabas. Um elemento cultural feito de um elemento natural, tem 7 letras e 3 sílabas. Olha lá, hein, pessoal? E último, um elemento natural que fornece sombra, tem 6 letras e 3 sílabas. Quero ver quem é que vai descobrir, hein? Atividade 3. Compare as paisagens fotografadas.
Então, a primeira paisagem é do bairro Independência, na cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E a imagem B é do bairro Centro, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, olha só, o estado do Rio de Janeiro, ele também tem uma cidade chamada Rio de Janeiro, tá? Que é a famosa cidade que a gente conhece. Letra A. Em qual paisagem predominam os elementos culturais? O que é predominam? Que tem maior quantidade. Então, em qual paisagem predominam, tem mais quantidade de elementos culturais? Na paisagem A ou na paisagem B? Apenas uma correta, hein, pessoal? Letra B. Comparando os elementos presentes nas paisagens, qual é o bairro mais silencioso? Aí você vai escrever se é o bairro Independência, em Porto Alegre, ou se é o bairro Centro. E explicar por que você chegou nessa conclusão, ok? Letra C. O bairro onde você mora é parecido com a paisagem retratada na fotografia A ou B? Explique. Então, você vai comparar o bairro onde você mora com essas duas paisagens aqui. E vai falar qual que é a paisagem que se parece aí com o bairro onde você mora. Se é a paisagem A ou a paisagem B. E explicar por quê. Lembrando que início de frase, letra maiúscula. Final de frase, ponto final. Ok, pessoal? Então, hoje a gente encerra por aqui nossa aula. A tia Andréia vai disponibilizar, no final do nosso horário de hoje, o gabarito para as correções das atividades, ok? Façam com muita atenção e muito capricho na letra. Beijos e até a próxima aula.